Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Pode se colocar de pé também, por gentileza. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade. Meu Deus, pelo privilégio de estarmos aqui em mais um projeto Casa Firme, em 24 horas em jejum, em oração pela igreja, pela nação. E nós cremos, meu Deus, que trabalhos como esse são levantados para que possamos mover o Senhor em nosso favor. É o Senhor mesmo nos dando oportunidades de agirmos a nossa fé, lançarmos mão das armas, das ferramentas, os recursos espirituais que nós temos para obtermos vitória, definição, resposta para a nossa vida, para a nossa nação. Por isso eu peço, meu Deus, atenda, ouça, responda cada clamor, cada oração, age em nosso favor, porque, meu Deus, nós não temos outro Deus além de Ti, não temos com quem contar senão o Senhor. Não há como depender, meu Pai, da justiça humana, não há como confiar, meu Deus, em homens, tanto que a Tua palavra diz, maldito é o homem que confia no homem, a nossa confiança está em Ti, a nossa esperança é o Senhor. Meu Deus, como disse o salmista, o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso socorro, é a nossa fortaleza, é a nossa luz, é a nossa salvação. Nós confiamos em Ti, dependemos de Ti, esperamos por Ti. Age em nosso favor. Defenda, Senhor, a nossa nação. Joga por terra todos os planos demoníacos contra a igreja e contra a nação. Há uma igreja que ora, que luta, que busca, que clama, meu Deus. E o Senhor mesmo disse que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar, orar, buscar a Sua face, se converter dos seus maus caminhos dos céus, o Senhor ouvirá. Perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Faça isso, meu Deus. Sara a nossa terra, sara a nossa nação. Limpa, Senhor, de toda a corrupção. Livra-nos desse espírito de corrupção que ainda tem tido poder. Joga por terra, frustra os nossos inimigos, os inimigos, meu Pai, desta nação. Veste de vergonha. Humilha, eu oro como Davi, Senhor. Davi disse, prepara uma mesa para mim à vista dos meus inimigos. Ele estava pedindo que o Senhor o honrasse diante dos seus inimigos. Honra a igreja, Senhor. Honra a igreja diante desses, meu Deus, que se opõem, se levantam, e tem planos contra a igreja, contra aquilo que nós defendemos, porque é aquilo que o Senhor defende, é aquilo que a Sua palavra aponta, diz ser o certo. Meu Deus, o mundo quer relativizar tudo. O mundo quer transformar o certo em errado, o errado em certo. O mundo, meu Deus, quer convencer que a verdade é relativa, mas a verdade é a Sua palavra. O que a Sua palavra diz é a verdade, e nós cremos nela. E, meu Deus, não vamos nos calar, não vamos abrir mão daquilo que a Tua palavra diz, ser o certo, ser o correto. E eu oro, meu Deus, para que todos que acreditam, que se dizem cristãos, tementes ao Senhor, não se calem, não se envergonhem de defender o que a Sua palavra defende. Senhor, seja conosco, abençoe esse culto, abençoe o nosso trabalho, nos responda e nos dê vitória nessas 24 horas. Age em nosso favor, meu Deus, que seja um trabalho definidor, que possamos viver, meu Pai, nesse dia, vitórias e definições na nossa vida pessoal, para a nação
É o que eu peço, Senhor. Consagro a Ti esse culto, essa reunião, entrego tudo e todos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Uma boa tarde a todos novamente, a todos que estão pela transmissão. Podem sentar vocês. Vamos abrir aqui em Êxodo 14. O versículo 13 diz assim, ó, o título que eu daria para essa mensagem é Aquietai-vos. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então diga, aquietai-vos. Esta é uma exigência para a ação e a manifestação da glória de Deus. Aquietai-vos. Ainda em Salmo 46, versículo 10, diz, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre as nações, serei honrado no mundo inteiro. Aquietem-se, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Deus continua no trono, Ele é o soberano de toda a terra. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor, operando eu, quem impedirá? Então, no próprio Salmo 46, a Bíblia fala, ainda que um caos aconteça, ainda que as águas se agitem, as nações, né? Deixa eu puxar aqui o texto, ainda que as águas rujam e se perturbem, diz a Bíblia, basta que o Senhor erga a sua voz, né, e tudo se acalma. Tá aqui, ó, ainda que estrondem as águas, turbulentos os montes, sejam sacudidos. Aí no 6, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. Ou seja, Deus está no trono, o poder está nas mãos dele, ele tem o controle até dos nossos inimigos. É só lembrarmos como Deus endureceu o coração do faraó. Ainda falava isso ontem. Ele endureceu o coração do faraó para que saísse em perseguição aos israelitas. Para que ele fosse glorificado, diz a Bíblia. O Senhor fala isso em Atos, se não me engano, que o Senhor seria glorificado, que ele endureceria o coração do faraó para que ele fosse glorificado. Então é interessante ver isso, porque o Senhor fez o faraó pensar que Israel estava perdido, vagando pelo deserto, quando mandou o povo mudar o rumo. Mas o faraó não tinha noção de que ele estava pensando e logo agiu exatamente como Deus queria que ele pensasse e agisse. Então ele, por certo, pensou que estava no comando da sua própria vida, no controle da sua própria vida, né? Que aquele pensamento, Israel está perdido, era dele, mas Deus o fez pensar dessa forma. Deus endureceu, Deus estava naquilo, Deus queria o faraó exatamente aonde ele terminou, nas profundezas do Mar Vermelho. Então Deus tem o controle de tudo, e Ele espera que sejamos capazes de confiar nele, de descansar nele. A palavra aquietar significa estar, ficar ou permanecer quieto, tornar-se tranquilo, apaziguar-se. No original hebraico é raf,
que significa cessar, deixar em paz, tornar-se fraco e débil. Vem da raiz Rafa, que significa emendar e se tornar e ser tornado inteiramente novo pela mão do médico. Então, resumindo o entendimento de aquietar-se, é desistir do seu modo operante, reconhecendo que ele é fraco e débil. É reconhecer Deus em todos os seus caminhos, porque somente Ele tem o poder de endireitar as nossas veredas. É não se apoiar no seu próprio entendimento, nem na sua própria força, porque Deus apoia o sábio na sua própria sabedoria. Ele usa as coisas fracas, loucas, para confundir as sábias, as consideradas sábias e fortes. É deixar o velho padrão, abrir mão do seu modo de pensar e agir e permitir que Jeová Rafa, que significa o Deus que sara, né? O médico dos médicos, deixar que o médico dos médicos faça o que só ele pode fazer. O que nós não podemos fazer, Deus pode fazer. O que foge à nossa capacidade, competência, não foge a de Deus. Então, ainda na versão NVI, diz assim, o Salmo 46:10. Parem de lutar. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Então, parem de lutar. Desista de tentar vencer, prevalecer ao seu modo, do seu jeito, na força do seu braço, confiando na sua sabedoria. Reconheça que o seu método, a sua maneira, o seu modo operante é fraco, é débil. Que você é limitado. Então, pare de lutar. Pare de tentar resolver, vencer na força do seu braço. E dependa de mim, confie em mim, olhe para mim. É aquela atitude do Josafá, quando não sabia o que fazer, fez a coisa certa, olhou para Deus, né, lançou, depositou a sua confiança nele, voltou-se para ele, se jogou nele, e Deus pôde pelejar. Como pelejou? Como Moisés disse aqui ao povo de Israel, o Senhor pelejará por vós. Da mesma forma, o Senhor lutou. O Senhor disse para Josafá, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Eu vou lutar, eu vou pelejar. E quem conhece a história sabe que o Josafá não foi isento de ir para o campo de batalha. Ele teve que ir, né? Teve que tomar posição, foi para o campo de batalha, mas quando chegou lá, não teve que levantar uma espada sequer, porque Deus confundiu o inimigo, né? Um anjo matou, acho que 180 mil. Foi uma grande derrota, né? O Senhor deu vitória. O único trabalho que o Josafá teve foi de passar 3 dias saqueando os despojos. 3 dias, só se apossando, né, dos bens dos seus inimigos. O Senhor quer que entendamos sobre confiança. Ontem nós falávamos sobre Abraão. Quando Deus pede Isaque em sacrifício, era algo que não fazia sentido, não tinha lógica. Se Abraão fosse buscar entender e racionalizar, ele teria cedido para a dúvida, para a incredulidade, e não teria obedecido. Então, eu creio que em meio a muitas imaginações e pensamentos, Abraão decidiu pensar de forma intencional que Deus sabia o que estava fazendo. Ele decidiu pensar de forma intencional que Deus tem informações que ele não tem, que Deus não sabe errar, que Deus nunca falha. Ele decidiu confiar no caráter de Deus, no caráter imutável de Deus. Diga comigo, Deus é bom
Ele é fiel, é poderoso. Diga, pode todas as coisas. Nada é impossível para Ele. E ainda eu dizia ontem que eu acredito que Ele se atreveu, né, a pensar, que certamente Ele pensou, bom, quando eu tinha 100 anos de idade e Sara 90, era inconcebível, humanamente falando, gerar um filho. E nós geramos. Então, eu vou me atrever a imaginar a possibilidade de Isaac ser ressuscitado dentre os mortos. Coisa que nunca tinha acontecido antes. Ele não tinha um referencial, ele não tinha uma referência disso. Ah, tal coisa já aconteceu. Isso já aconteceu, então pode acontecer de novo. Não. Ele se atreveu a pensar, imaginar algo totalmente novo, inédito, que nunca tinha acontecido. E ele, né, expõe isso quando o filho, quando diz para os servos, né, eu e o Isaac vamos e depois voltaremos. Manda os servos ficarem, os servos que estavam acompanhando, e diz, depois de adorarmos, voltaremos. Então ele creu que voltaria com Isaac, ainda que ele tivesse que sacrificar. E lá no livro de Hebreus, diz que ele levou em consideração que Deus poderia ressuscitar Isaac dentre os mortos. Então olha só onde foi a mente, a imaginação do Abraão, em algo totalmente novo, inédito. Como disse, ele não tinha uma referência, um caso antes do dele de ressurreição. Amém, pessoal? Então, nós precisamos confiar, entrar no descanso de Deus, confiar nele, confiar na sua sabedoria, confiar no seu poder, confiar nos seus caminhos, porque os meus caminhos não são os caminhos de Deus, os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, os caminhos deles são mais altos, os pensamentos deles são mais altos. Então, aquietai-vos, parem de lutar, na versão NVI, e saibam que eu sou Deus. Então pare de lutar, pare de tentar resolver o seu modo, pare de tentar buscar na sua mente, com a sua mente, uma saída, uma resposta, uma saída, porque onde não tem saída, Deus cria uma saída. Quando Israel pensou que estava encurralado, Deus soprou e abriu um caminho no meio do mar. Ele abriu um caminho no meio do mar. Ninguém pensou nisso, né? Isso não passou pela cabeça de alguém. Mas Deus teve essa ideia, Deus teve esse pensamento. Então, assim, para nós vermos que a nossa mente jamais vai alcançar a mente de Deus. Então, quando eu não conseguir ver um meio, uma saída, não significa que não há. Quando não fizer sentido para mim, não significa que não faz para Deus. Não fazia sentido para Abraão. Mas ele decidiu confiar. Que havia um propósito, havia um porquê. Deus nada faz sem propósito. Deus não age sem um propósito. Então eu vou confiar em Deus. E vou confiar, né, em tudo aquilo que Deus já me prometeu. Já me garantiu. As promessas dele vão se cumprir na minha vida. Mesmo que pareça que está tudo indo por água abaixo. Porque sacrificar o Isaac não era só abrir mão de um filho, teoricamente, era abrir mão de toda uma promessa que o Senhor havia feito a ele. Então, sem entender, sem compreender tudo, ele confiou, ele obedeceu. Então, aquietai-vos. Aqui no livro de Tiago 4:2 diz assim, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, porque não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Diga comigo, não tem, porque não pedem. O que Deus está dizendo aqui?
que a falta da dependência dele, porque quando eu peço a Deus, eu falo com Deus, eu recorro a Deus, eu vou a Deus, eu estou, dessa forma, mostrando que a minha dependência é dele. Quando eu tento ao meu modo, do meu jeito, isso está revelando autossuficiência, orgulho, arrogância, confiança em si mesmo, confiança na sua sabedoria, na sua expertise, no seu potencial. Quantas pessoas que não têm porque não pedem? Eles, está aqui, matam, invejam, vivem a lutar, fazer guerras, tentam de um jeito, tentam de outro, mas não recorrem a quem é ilimitado, não pedem, não buscam em quem pode todas as coisas, em quem, se não tiver saída, cria uma saída. Então o Senhor quer que nós entendamos sobre isso, porque nessa luta, nesse esforço humano, muitos se cansam, muitos se decepcionam, muitos estão adoentando porque estão tentando fazer o que só Deus pode fazer. Então a pessoa fica naquela loucura, eu preciso resolver, eu preciso fazer, eu preciso dar um jeito, eu preciso dar um jeito na minha vida. Nós temos que aprender com Josafá. Quando ele não sabia o que fazer, ele não ficou lá racionalizando, buscando uma saída, ele voltou os seus olhos para Deus. Ele colocou toda a sua confiança em Deus. Ele não entrou na pilha da situação, do problema. A princípio, o pânico, o desespero até quis tomar conta. Ele ficou alarmado quando soube da situação. Mas imediatamente apregou um jejum em todo Judá, botou o povo para orar, voltou os seus olhos para Deus. Disse: Senhor, eu não tenho força contra essa situação. Dizer, não há nada que eu possa fazer, senão olhar para ti, confiar no Senhor, esperar pelo Senhor, pela sua ação, pela sua intervenção. Então, muitos estão aflitos, ansiosos, preocupados, perdendo a paz, muitas vezes precipitando-se, passando na frente de Deus, tentando fazer o que só Deus pode fazer, ainda insistindo em seus métodos e modos falíveis, débeis, confiando mais na força do seu braço do que na força do braço de Deus. Estão se cansando, estão adoentando, estão se frustrando, porque tem coisas que só Deus pode fazer. Tem porta que só Deus pode abrir. Tem caminhos que só Deus pode abrir. Amém, gente? Filipenses 4, 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ação de graças. Não estejais inquietos por coisa alguma. Em vez de você ficar inquieto, preocupado e preocupação, nós sempre falamos, quem sabe preocupar sabe meditar. Porque preocupação é o pensamento, proposital, intencional em problemas. Meditação é você pensar de forma proposital, intencional na palavra. O Senhor nos manda meditar dia e noite na palavra. Por quê? Porque a palavra está cheia de fé. Das escrituras procedem bom ânimo e perseverança. Se eu medito na palavra de noite, eu tenho ânimo, eu tenho força, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho alegria, eu tenho paz. Mas se eu penso dia e noite no problema, eu tenho tristeza, eu tenho aflição, eu tenho preocupação, eu tenho crises de ansiedade. Se eu vivo
pensando e preso às situações, aos problemas, eu vou tomando a forma do problema, vou ficando negativo. Eu começo a falar negativo, começo a me amargar. Então, não estejais inquietos por coisa alguma. Não fique pensando, meditando em problema. Leva a Deus. Apresenta a Deus. Faça conhecida. Né? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Fazei conhecidas. Coloca Deus a par do que você está vivendo, enfrentando, passando. Fale com Deus acerca da situação. Ore, clame. E a Bíblia já nos ensina aqui, já nos dá a receita completa. Oração, súplica e ação de graça. Então, ore, clame e já agradeça a Deus. Antes mesmo de ter a resposta, ter a definição, já agradeça. Já mostre a sua gratidão por isso. Porque fé é isso. Fé é a certeza daquilo que você espera, a prova daquilo que você não vê. Você não viu, você não tocou, mas você tem tanta certeza que você já é capaz de agradecer, antes mesmo de viver. E a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, uma paz que não se explica, porque antes da situação se resolver, quando você ora, confia, coloca Deus a par, né, se volta para Deus, você já começa a desfrutar de uma paz, de uma tranquilidade, antes mesmo da situação se resolver. Então, a paz que excede todo entendimento, uma paz que não se explica. Aqui fora está um caos, aqui fora está tudo do mesmo jeito, mas internamente, você está em paz, você está tranquilo, porque a sua confiança foi depositada em Deus. Você entrou no descanso de Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós precisamos, paz é poder. O diabo quer você sem paz, o diabo quer você inquieto, porque você inquieto, preocupado, não vai pensar direito. Logo, não vai falar direito, não vai agir direito. Não vai ter a atitude correta que Deus espera para te abençoar. Você vai ter atitudes, né, de autossabotagem, você vai se sabotar. Que a Sara e o Abraão inquietos, né, com aquele pensamento, vamos fazer do nosso jeito. O que eles fizeram? O que eles conseguiram? Fabricaram um problema. Fabricaram um problema. Não resolveram nada. Não conseguiram sequer amenizar a situação, nem amenizar, nem uma melhora conseguiram. Ao contrário, pioraram a situação. E é o que as pessoas fazem quando são tomadas por uma preocupação, uma inquietação, aquela coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Sim, olhar para Deus. Olhar para Deus. Não agir na força do braço. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, porque só Ele pode endireitar. Parar de lutar, que não é não é se tornar uma pessoa inerte, passiva. Não, é agir da forma certa, agir no Espírito. Esse parar de lutar não é você cruzar os braços, é você fazer o que esse texto está dizendo. Apresentar a Deus com oração, súplica e ação de graça. É você entrar no descanso do Senhor. É você colocar a situação nas mãos de Deus, nas mãos de quem pode resolver e fazer o que você não pode fazer. Amém? E aí a paz que excede todo entendimento vai guardar seu coração e a sua mente. Seu coração, seus pensamentos. E olha como isso é importante. A Bíblia não fala em Provérbios 4:23 que a nossa vida depende do nosso coração? Na versão
linguagem de hoje não diz, cuidado com os seus pensamentos, porque a sua vida é dirigida por eles? Então nós temos que guardar a nossa mente, guardar o nosso coração. A nossa vida depende do que pensamos, do que sentimos, do que toma a nossa mente, do que toma o nosso coração. E o que tem que tomar a nossa mente, tomar o nosso coração? A paz que vem de Deus. A paz que você obtém quando você entra no descanso de Deus, quando você para de lutar, quando você desiste do seu método, do seu modo operante, da sua forma de agir, resolver, lidar com as coisas, e deixa Deus assumir o comando. Deixa Deus te guiar, deixa Deus te conduzir. Você passa a desfrutar de uma paz interna, que guarda, que protege a sua mente, o seu coração, que te impede de ir lá fazer uma loucura, porque cada ação, cada palavra nossa é reflexo do que está aqui, do que toma nossa mente, nosso coração. Ainda em Tessalonicenses 3,16, diz assim, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias, não importam as suas circunstâncias. Não importa quão difícil, quão impossível, quão assustador seja, né, o seu momento, as suas circunstâncias. O Deus de paz pode nos dar, e Ele nos dá, paz em todas as circunstâncias. Quando você olha para Deus, o seu foco está em Deus, você não é afetado pelas circunstâncias, mas você muda as circunstâncias. Você muda, você afeta as circunstâncias, não as circunstâncias afetam você. Entende? Então, Pedro olhando para Jesus, não foi afetado pelo vento forte, pelas ondas, e viveu o sobrenatural. Mas quando tirou o olhar de Jesus, quando se desconcentrou, começou a ser afetado pelas circunstâncias e afundou. Então o segredo é esse, você ter o seu foco em Deus, olhar para Deus, permanecer no descanso do Senhor. Né? Aquietar significa estar, ficar e permanecer quieto. É você entrar no descanso do Senhor. Não sair desse lugar. Em Salmo 42, versículo 11, diz, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o Salvador e o meu Deus. Por que está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Observe que o salmista deixa claro aqui que uma tristeza, uma aflição, porque tem traduções que usam o termo aflição, porque está aflita, ó minha alma. Então, aflição gera perturbação. Paz é sinônimo de confiança. Quando nós realmente confiamos, temos paz. Quer saber se uma pessoa confia? Eu já tive a oportunidade de visitar pessoas enfermas. E a pessoa que estava lá hospitalizada, enferma, estava bem mais equilibrada, tranquila do que o familiar que estava acompanhando, por exemplo. O familiar, né, estava sofrendo mais, estava mais preocupado que a própria pessoa. E por quê? Porque a pessoa que estava enferma estava segura em Deus. Não estava com foco no problema, estava com foco na palavra, né?
e estava passando por aquela situação com uma boa atitude. Já teve visitas que eu fiz em hospital que eu mais falei com o familiar do que com o paciente. Entendeu? Eu mais evangelizei, preguei para o acompanhante do que para o paciente. Entendeu? Recentemente eu vivi uma situação assim. Né? Que aí a pessoa, nesse caso o paciente estava sedado, né? E eu perguntei, mas e ele, como é que ele lida? Como é que a pessoa lida com a situação? E ela mesmo fala, não, fica tranquila, fica em paz. Então, você que deveria estar transmitindo força, você que deveria estar sendo ali, né, um alento, está sendo uma preocupação. Está sendo um problema e não uma bênção aqui dentro. Porque a gente tem que lembrar que pensamentos têm presença, né? Sentimentos têm presença. Então, a gente precisa transmitir força, fé, esperança. E se eu estou ali temendo, com medo, né? Imaginando o pior, que presença eu estou atraindo para aquele lugar? Para aquele ambiente? Então, você precisa dessa capacidade de viver um problema, viver uma situação e não se envolver com ele. Tantos na Bíblia, né, estiveram em situações dificílimas. Por exemplo, José estava como escravo, mas nunca se viu como escravo e nunca deu aquela realidade como definitiva. Ele tinha certeza. O Jó perdeu tudo e não deu, né, a sua situação como definida. Mas declarou, eu sei que o meu Redentor vive e eu verei. Quer dizer, isso não vai terminar assim. Esse não é o meu fim. O Senhor vai agir e eu com os meus próprios olhos o verei. Amém, gente? Então eu estou numa situação, mas eu não sou envolvido, não sou tomado por ela. A minha mente, o meu coração está cheio de Deus, cheio da palavra. Então nós temos que ter essa capacidade de pregar para nós mesmos, como o Davi fez aqui, porque está aflito. Ele está falando com ele mesmo. Está aflito, porque está perturbado. Né? É como se ele dissesse, muda o foco. Tira o olhar da situação, põe sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Quer dizer, esse teste vai se transformar em testemunho. Esse problema, em cima desse problema, eu vou viver a glória do Senhor e vou louvá-lo pelos seus feitos. Eu vou glorificar a Deus em cima dessa situação. Então, o que hoje está me causando aflição, porque eu estou sendo envolvido, se eu voltar os meus olhos para o Senhor, se eu colocar minha esperança nele, daqui a pouco, vai ser motivo de glória na minha vida. Quantas situações, a situação do próprio Josafá chegou causando pânico, aflição, deixando ele alarmado, mas quando ele se voltou para Deus, olhou para o Senhor, apregou um jejum, foi fazer, né, o que podia espiritualmente, porque de forma humana não podia fazer nada, Deus deu uma vitória. E aquilo terminou com 3 dias saqueando os inimigos, depois ele volta, né, em clima mesmo de festa, né, festejando. A Bíblia fala que eles voltaram alegres. Então começou aquilo com uma grande aflição. O problema chegou causando grande aflição, mas terminou numa alegria inimaginável. Amém, gente? Olha só, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diga, Deus tem cuidado de mim. Diga, Deus sempre cuidou de mim. Diga, eu nunca estive só. O Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Que sempre estaria conosco. O salmista usa a expressão, né? O Senhor é o meu socorro sempre presente no momento da angústia. Como nós já falamos,
nem sempre vamos sentir a sua presença. Podemos ter a sensação de que Deus está longe, distante, mas essa é apenas uma sensação, uma impressão. A verdade é que nunca estamos só. O Senhor está sempre conosco. Ele tem cuidado de nós. E o que devemos fazer? Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ansiedade, medos, preocupações, lança. E a palavra lançar, atirar com força, afastar, separar. Você precisa se desconectar mentalmente, emocionalmente do momento que você está vivendo. Não tem gente que viveu uma decepção, uma separação, uma traição e até hoje, isso já faz anos e até hoje ela está conectada àquela situação, àquele ocorrido. Até hoje ela remói, ela sente, ela alimenta inclusive aquela emoção negativa. Conhece pessoas assim? Pessoas que foram traídas, né? E ao invés de virar a página e esquecer o que passou, viver coisa nova, ela vive no sertanejo lá, né? Naquela sofrência, remoendo aquela situação. Não sai, então se desconecta, né, do problema, da situação, porque se eu estou envolvido com a situação, isso vai afetar o meu humor, vai tirar minha paz, vai roubar minha alegria, vai roubar vida. Em Eclesiastes 11:10, diz assim, ó, afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Então, um emocional desequilibrado. Quem já teve crise de ansiedade, perde literalmente o controle do corpo. Eu já vi gente tendo crises terríveis de ansiedade, do corpo estar, né, já padecendo por conta disso, sofrendo. Na NVT diz, não se preocupe com coisa alguma e mantenha o seu corpo saudável. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o seu corpo saudável. Então, quer ter saúde física, né, emocional, mental, afaste a ansiedade do seu coração. Pare de se preocupar, pare de pensar no problema, que foi dito outro dia ainda pela bispa. Tira o problema do trono, deixa Deus assumir o trono, o comando da sua vida, o controle. Tem gente que o problema está no trono, está no comando, está no centro, e Cristo deve estar no centro. É em torno de Deus que a minha vida tem que girar, não em torno do problema. Em Lucas 12:22 diz, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês? E vocês têm muito mais valor do que as aves, do que os corvos. As aves não plantam, não colhem, contudo Deus as alimenta. Deus não deixa faltar, Deus supre. Daí o Senhor vem e diz, vocês têm muito mais valor. Vocês são muito mais importantes do que as aves. Então, se Deus cuida das aves, Deus cuida dos corvos, não vai cuidar de vocês? 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Quer dizer, você não transforma o seu dia, que tem 24 horas, em 25 horas.
né? Não tem como. Não tem como. E aí, olha só o que diz: visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, para Deus isso é pequeno, né? Para Deus isso é pequeno. Ou seja, ele teria que mexer com toda uma estrutura, né, para alterar a quantidade de horas, fazer a terra girar mais devagar. Coisa simples, né? Coisa básica, né? Mexer na rotação da terra ali, coisa que qualquer, só que não. Só que Deus fala, ó, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, porque para Deus é pequeno isso. Se ele quiser fazer o dia ter 25 horas, ele faz. Se ele quiser fazer ter menos, ele faz. Se ele quiser parar o tempo, ele para. O Senhor fez o sol retroceder nos dias jacais. Fez por quase o dia inteiro, né, o sol parar. Nós sabemos que a terra, né, parou de girar por quase o dia inteiro, porque Josué precisava vencer a batalha. Então, assim, essas coisas básicas estão ao alcance de Deus. Não está ao meu alcance. Eu não posso fazer isso, mas Deus pode. Ele tem poder para isso. Então, está aqui, ó, visto que não podem sequer fazer uma coisa simples, é uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Então, preocupação é sinônimo de uma pequena fé, falta de confiança. Se eu estou preocupado, se eu estou aflito, se eu estou ansioso, é porque eu não estou confiando. É porque eu estou dando atenção demais ao que não merece atenção. Pensando demais, falando demais, envolvido demais com aquilo que não merece tanta atenção. Não merece. Aliás, atenção alguma. O Senhor está dizendo, não se preocupe com essas coisas. Não se preocupem com as suas próprias vidas. O que comer, o que beber, o que vestir. Porque o Senhor cuida dessas coisas para criaturas inferiores. Porque nós somos a obra-prima. A melhor das criações. Então, Deus cuida dessas coisas para criaturas inferiores. Não vai cuidar. Não vai suprir essas necessidades para a melhor das suas criações? A sua obra-prima? Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso. Então, várias vezes, não se preocupem, não se preocupem. Né? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Você não faz nada, não acrescenta nada, não resolve nada, se preocupando. Aí eu volto lá em Filipenses, ao invés de ficar inquieto, apresenta, fazei conhecidas as vossas petições. Ore a Deus, clame a Deus, busque a Deus, lance sobre Ele a sua ansiedade. Olhe para Ele, dependa dEle, entra no descanso, receba a paz que vem do alto, a paz que vem do Senhor, que independe de circunstâncias externas. Se nós dependemos de tudo estar no seu devido lugar, tudo certinho para termos paz, alegria, né? Felicidade, para nos sentirmos plenos, nós estamos vivendo num nível muito raso. Não estamos nos diferenciando em nada dos pagãos. Porque os pagãos buscam somente essas coisas passageiras, terrenas. Né? A alegria deles se resume nisso, em ter, em comprar, né? Em coisas de valor baixo. A nossa alegria,
O nosso prazer deve ser Deus. Deus precisa ser a fonte da nossa alegria, do nosso contentamento. Isso não tem nada a ver com você se conformar, não. Aceitar menos, não. Mas Deus definitivamente não nos quer aflitos, preocupados, inquietos, sem paz, né? Tendo dias, muitas vezes ceifados. Quantas pessoas que quando se deparam com um problema, até ele se redirecionar ali, se voltar para Deus, ele perde dias. Tem gente que perde anos com um acontecimento, uma situação dramática da vida. Perde anos da vida, amargurado, depressivo, né? Com aquilo que aconteceu. Ele não se desprende, ele não se permite viver algo novo porque continua preso àquele acontecimento. Então, aquietai-vos, entra no descanso do Senhor, lança sobre ele a sua ansiedade. Tem algo aí que só Deus pode resolver, mudar, definir na sua vida. Então apresenta, coloca na mão dele. Pare de lutar, pare de tentar resolver o seu modo. Você só vai se cansar. Você só vai se decepcionar. Se frustrar, porque Abraão e Sara tentaram resolver o seu modo e não conseguiram. Deus tem falado conosco sobre confiança, sobre confiar no caráter de Deus. Jesus podia ter transformado as pedras em pães e resolvido ali a sua fome do momento. Mas se tivesse feito isso, não teria sido aprovado, não teria passado no teste e não teria sido servido pelos anjos no final. Porque depois de ter resistido, o mal fugiu. Porque a Bíblia fala, resistiu o mal e fugirá de vós. Ele resistiu, passou no teste, o mal se retirou e os anjos vieram e o serviram. Todos nós queremos ser servidos pelos anjos. Queremos viver o sobrenatural, queremos ver a ação sobrenatural de Deus, mas primeiro tem que se aquietar. Tem que parar de lutar na força do braço. Tem que reconhecer que o seu modo operante muitas vezes é fraco, é débil, é limitado. Reconhecer que só Ele pode endireitar os seus caminhos e veredas. Lançar sobre Ele a sua ansiedade. E assim acabar com todo o sofrimento, porque tem gente que está doente, está oprimida, está perturbada. E ele não precisa de um medicamento, ele precisa de oração. Ele orar, ele falar com Deus, ele lançar sobre Deus aquelas preocupações, ele colocar a Deus a par da situação, deixar Deus, né, conduzir, Deus direcionar. Quem está entendendo a mensagem? Pega essa palavra e deixa ela entrar no seu coração. Deus quer o seu povo em paz. Paz é sinônimo de confiança. Inquietação é sinônimo de incredulidade e gera perturbação. Muitos estão perturbados porque estão sem paz. Estão perturbados porque não aprenderam a confiar no Senhor. São homens de pequena fé. Está na hora de você fazer uma risca no chão e dizer, chega. Eu não vou ser esse homem, essa mulher de pequena fé, que se abala, que se desestabiliza por conta de uma situação, um problema, um acontecimento. Não, eu vou olhar para Deus, vou dar a resposta certa, vou entrar no descanso do Senhor, vou fazer o que eu posso fazer, porque o que eu não posso fazer, Deus vai fazer por mim. Vou orar, vou jejuar, vou buscar Deus, vou esperar por Ele, vou fazer como Davi fez. Pregue a si mesmo, às vezes a gente sabe falar para os outros, olha, confia, espera, mas não falamos para nós mesmos.
sabemos aconselhar os outros, mas quando devemos agir de acordo com o conhecimento já adquirido, não agimos. Então pregue a si mesmo, como Davi fez. Por que está aflita? Por que está perturbado? Por que está ansioso, preocupado? Coloca a sua esperança em Deus. E você vai, pois ainda o louvarei. Você vai glorificar a Deus. Você vai ver a ação sobrenatural de Deus na sua vida, transformando esse problema, esse teste, num grande testemunho, numa grande vitória. Amém? Fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no seu coração. Com seus olhos fechados. Coloca agora em prática o que você acabou de ouvir. Se algo tem deixado você aflito, inquieto, preocupado, ansioso, você sabe o que fazer. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançar é atirar com força. Está na hora de você atirar com força. Arremessar longe. Longe essa ansiedade, essa preocupação. Está na hora de você se afastar, separar, se desconectar do problema, daquela má notícia, daquilo que você ouviu de negativo. Quantas pessoas que, após um diagnóstico, uma sentença médica, entra em depressão, porque ela absorve aquilo. Ela não só escuta, ela ouve, ela retém, ela absorve aquela informação. Aquilo entra no coração dela, toma o coração dela, toma a mente dela. E com isso ela perde paz, perde alegria, perde força. Define a vida pelo momento. Se dá por vencida. Então se desconecte agora. Lança sobre Deus a sua ansiedade, a sua preocupação. Atira com força. Arremessa para longe aquilo que está roubando a sua paz. Alterando o seu humor. Tirando o seu equilíbrio. Talvez já até adoentando o seu corpo. Porque eu li para você, não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Afasta do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Se a coisa errada tomar o seu coração, o teu corpo vai sentir, o teu corpo vai padecer. E tem gente que o corpo já está padecendo porque a coisa errada tomou o seu coração. Absorveu a informação errada, a palavra errada, absorveu uma sentença, absorveu um diagnóstico, quando deveria absorver o que a palavra de Deus diz, o que o Senhor diz. Em nome de Jesus, pregue a si mesmo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus quer agir, Deus quer se revelar a nós. Deus quer se revelar ao seu povo. Deus quer mostrar a sua glória, mas sempre exigiu para a manifestação da sua glória que primeiro entremos no seu descanso, que confiemos nele. Eu li para você as palavras ditas por Deus através de Moisés ao povo antes do mar ser aberto. Antes daquele povo viver algo tão incrível, de ver o grande poder do Senhor. A Bíblia diz que eles viram o grande poder do Senhor. Mas antes, o Senhor disse, não temais, aquietai-vos e vede. Vocês vão ver o livramento. Vocês vão ver
eu definindo essa situação, mas primeiro, aquietai-vos, não temais. Eu posso pegar Isaías 7:4. Recentemente ainda Deus nos deu essa palavra. Coloca para mim, por favor. Isaías 7:4 diz assim, ó, diga a ele, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes. Aquilo que parecia ser tão grande, um problema tão grande, o Senhor tratou de restos de lenha fumegantes. Na NAA, tenha cuidado e fique calmo. Tem outra tradução que diz, não se inquiete. Né? Tenha cuidado e fique calmo. Porque isso que parece ser tão grande, é resto de lenha fumegante. Isso aí já era, já acabou. O Senhor está decidido a colocar um ponto final em muitas situações. Passe no teste. Não ceda às emoções e aos sentimentos do momento. Não baixe a cabeça, não se intimide, não se entristeça, não se aflija. Eu poderia ler muito mais, poderia lembrar aqui e ler quando Deus fala para Agar, Agar, o que te aflige, Agar? O que te aflige? Por que Agar estava aflita? E já tinha até se distanciado do filho, do Ismael, pensando que ia morrer, porque estava de olho nos recursos, faltou recurso, a água acabou, o pão acabou, estou no deserto, acabou para mim, não tem saída. Ela já se preparou para o pior. E o Senhor diz, o que te aflige, Agar? Sabe por que Deus diz, o que te aflige, Agar? Porque antes já havia dito que faria do filho dela, que era filho de Abraão, também um grande povo. Havia uma promessa. Ela se esqueceu da promessa. Ela tirou o foco da promessa e focou o momento, a situação, e entrou em aflição. E é sempre assim, você entra em aflição, você começa a pensar, falar, agir de forma tola, insensata, definir a vida por um momento, se entregar ao pânico, ao desespero. Em nome de Jesus, Deus está dizendo, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que cada pessoa que está aqui, Senhor, entenda essa mensagem e receba agora essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que vem do alto, essa paz que vem do teu Espírito, essa paz que tranquiliza o coração, essa paz que nos acalma, que nos tranquiliza, que nos dá segurança. Deus, que cada um receba agora essa paz que acalma, protege a mente e o coração, que é o que, meu Deus, nós dependemos, a nossa vida depende da nossa mente, do nosso coração, a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos, a nossa vida depende do que está cheio no nosso coração, e a luta do diabo é nos entulhar, nos encher de lixo, de pensamentos negativos, incrédulos, pessimistas. A luta do diabo é incutir mentiras dentro de nós, nos convencer do pior, da derrota. Mas o Senhor não tem planos de derrota, mas planos de vitória. Os teus planos a nosso respeito, os teus pensamentos a nosso respeito são de paz, não de mal, são planos de nos fazer prosperar. Meu Deus, que ela se agarre a tudo isso que ela sabe, que ela já ouviu, e não permita mais o diabo
desequilibrá-la, desestabilizá-la, angustiá-la, oprimi-la, perturbá-la. Eu repreendo agora toda perturbação. Se há pessoas aqui, Senhor, perturbadas, não estão apenas preocupadas, já estão perturbadas. Perturbadas, ou seja, pensando bobagens, falando bobagens, acreditando em bobagens. Que essa força demoníaca que veio para cegar essa pessoa, roubar o destino dela, alterar o destino dela, que essa força demoníaca seja amarrada, repreendida e que saia agora, em nome do Senhor Jesus. Todo medo, todo pânico, toda insegurança, todo desequilíbrio, em nome do Senhor Jesus, pressentimentos malignos, saiam agora, em nome do Senhor Jesus. Deus, ajuda ela a lançar para longe, arremessar para longe, meu Pai, tudo aquilo que estava comprometendo a paz dela, a alegria dela, que ela possa entrar agora no descanso do Senhor e ver a obra que o Senhor vai fazer. E ver, meu Deus, o agir sobrenatural do Senhor na vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Que saia daqui ser um povo seguro, um povo confiante, um povo alegre, um povo feliz, meu Deus, um povo que anda de cabeça erguida, que não teme, que apenas teme, treme diante da sua palavra, mas não teme, não se acovarde, não se intimida diante de restos de lenha fumegantes, meu Deus. Que é como o Senhor trata aquilo que muitas vezes parece grande aos nossos olhos, como nada. Como nada. Eu quero que você diga isso para você mesmo. O que eu estava vendo como um problema grande não é nada. Isso não é nada. Isso é como resto de lenha fumegante. Isso já acabou. Esse problema já findou. Parecia que Israel nunca iria se livrar dos egípcios. Quando avistaram os egípcios vindo em perseguição, tiveram essa sensação, esse pressentimento, eu nunca vou me ver livre disso. Isso nunca vai ter fim, essa escravidão nunca vai cessar. Mas eles estavam prestes a viver um livramento definitivo. Aquele povo enfrentou outros desafios, outros inimigos, mas os egípcios, como Deus disse, que viram por tanto tempo, a partir daquele momento, nunca mais viram os egípcios. Todos foram mortos, foram engolidos pelas águas do Mar Vermelho. Creia nisso. Creia em livramento definitivo. Creia que aquilo que parece que não vai ter fim está com as horas contadas. Em nome do Senhor Jesus. Que o teu povo saia daqui, Senhor, com essa certeza, com essa convicção. Tomados pela paz que excede todo o entendimento. Que o foco dela esteja no Senhor. Que o olhar dela esteja no Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. E que ela viva um grande livramento, uma grande vitória, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que o Senhor possa agir, que nós possamos ver a sua glória, que todos possam ver, meu Pai, quão grande é o Senhor. Porque o Senhor mesmo disse, serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. Que o teu nome seja honrado, glorificado, meu Deus, por nosso intermédio, através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Obrigado por esse dia, por essa reunião, pelo que o Senhor fez aqui hoje. Muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo, meu Deus, pela nossa nação. Nós acreditamos, meu Pai, que problemas que estão aí são como esses restos de lenha fumegantes, já caíram, já foram vencidos. Eu acredito, meu Pai, que o teu nome será honrado e exaltado nessa nação. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor será honrado entre as nações, honrado no mundo inteiro, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nesta nação, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus, nós chamamos. Amém.